para falar sobre jornalismo em ambiente digital com o advento das redes sociais e os desafios desse ainda novo território. Eu fui conversar com o jornalista João Guilherme da Arcádia, no Centro Universitário Unimax, em Indaiatuba, onde ele leciona a disciplina Fundamentos de Comunicação. João Guilherme tem 36 anos, é doutor em Mídia e Tecnologia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, onde também cursou mestrado em Comunicação Midiática e graduação em Jornalismo. Ele trabalhou por 10 anos como repórter no jornal Comércio do Jaú e leciona em instituições de ensino superior desde 2012. João Guilherme também é jornalista concursado da Câmara de Indaiatuba. Na tese de doutorado, orientado pelo professor doutor Juliano Maurício de Carvalho, da Unesp Bauru, João Guilherme defende um jornalismo que se imponha às novas territorialidades. Qual foi a reflexão que te despertou para tratar desse tema na sua tese de doutorado? Bom, Patrícia, inicialmente obrigado pela oportunidade e pelo convite. Eu sou talvez um dos últimos graduados em jornalismo, de uma das últimas etapas da graduação, que pegou o estertor das mídias tradicionais, né, quando as mídias tradicionais ainda exerciam uma certa hegemonia, e o início das mídias digitais ou dos novos ambientes digitais. Então, pessoalmente, eu já estava intrigado com essa mudança de local, de territorialidade do jornalismo. Então, a gente ia sair das plataformas convencionais e iria para as plataformas digitais. E eu percebia uma certa inquietação minha, enquanto profissional, mas também do mercado, porque eu sou jornalista profissional, trabalhei em redação, da sociedade, dos jornalistas, de entender esse cenário. Então, o que seria do jornalismo e o que estava acontecendo com a gente nessa transição das plataformas convencionais para as mídias digitais. E aí foi o meu problema de pesquisa, né? Qual que é o lugar do jornalismo nas novas territorialidades da informação. Inclusive, esse é o nome da tese. E qual a conclusão que você chegou? Bom, primeiro, a conclusão ela é um pouco aberta no sentido de que ainda é um processo que ainda não se consolidou. Mas a conclusão a que eu cheguei é que o jornalismo deve se impor a essas novas territorialidades e não o contrário. Então a gente tem as mídias sociais, a gente tem as mídias digitais, que são um local importante de tráfego de informação, são um lugar possível de tráfego de notícia, mas não são o único, e por ser um ambiente sobre o qual a gente não tem controle, a gente tem que impor a narrativa a esses ambientes, e não o contrário. Estava percebendo, Patrícia, que a gente, eu incluo, estava sucumbindo a essas narrativas, a essas plataformas, e fazendo um jornalismo ligeiro, um jornalismo sem apuração, só para poder encaixar em 280 caracteres, só para poder fazer meme. Eu brinco que o jornalista de uns tempos para cá acabou se tornando sommelier de rede social. Então a gente tem que entender do algoritmo do TikTok, tem que entender do algoritmo do Instagram, e a gente não entende nada. Quem fala que entende tá mentindo, porque isso muda muito, isso é sigiloso. E eu acho que o jornalismo tem que se impor a essas novas territorialidades. Então, a gente tem a técnica. Qual que é a técnica? Apuração, coleta de dados, entrevista. A gente tem a expertise profissional para isso, a gente tem o repertório intelectual, a gente é uma área profissional, uma área do conhecimento. E a gente tem que se impor a essa nova territorialidade, de um jeito competente, equilibrado e profissional, porque senão nós não vamos conseguir nem manter as mídias tradicionais e nem competir com a mídia alternativa. Mas ao mesmo tempo não dá para ficar fora, né? Desse ambiente digital. E aí também tem um outro lado, tem uma outra questão que é o conteúdo em si, porque hoje, infelizmente, a gente acaba sendo pautado muitas vezes pelas publicações das redes sociais. E aí, qual que é a sua opinião? Como lidar com isso? Chegou uma época do fim da minha experiência em redação, que a gente passava metade do dia recolhendo caco. Então era acordar, né, pegar meme, fake news que estava circulando na madrugada, e ficar recolhendo o caco daquilo para fazer uma espécie de curadoria de rede social. Para depois a gente fazer o nosso trabalho efetivamente, que é apurar, coletar dados e entrevistar. Concordo com você, Patrícia, não dá para ficar fora, não dá para ficar, por exemplo, achando que a gente vai ficar nativo no impresso ou na TV, o ambiente digital está dado.
mas eu acho que a gente não pode sucumbir, a gente não pode entregar a nossa experiência profissional e todo esse repertório que o jornalista tem em nome de quem, por exemplo, faz uma experiência de relato enganoso, ou que seja meme, que seja uma piadinha, né? A gente começou a se comparar, os jornalistas começaram a se comparar com publicações que às vezes têm só o perfil, o condão do entretenimento, né? Que tem só o condão ali de distrair as pessoas, de criar alguma coisa engraçada, quando na verdade a gente não vai conseguir fazer isso, porque não é a nossa atividade profissional, e a gente está descuidando da outra. Eu comecei a perceber, por exemplo, uma perda de qualidade no jornalismo profissional. E acho que isso é por causa dessa obsessão que a gente tem pela hiperespecialização tecnológica. Então a gente tem que entender de tudo, tem que ter câmera boa, tem que dominar todas as redes sociais, tem que estar antenado em assuntos que às vezes não são assuntos de interesse público. E descuida do jornalismo. Sendo que a gente ainda tem público para isso. O Carnaval mostrou isso. Né? A emissora que detém os direitos aí do Carnaval, né, a TV Globo, optou esse ano por fazer diferente a cobertura. E ele escalou lá influenciadores digitais. Foi um desastre de audiência e de crítica. Foi a menor audiência da emissora e de crítica no sentido de que para cobrir um carnaval é preciso ter jornalista, que faz aquilo, que gosta daquilo, que entende aquilo. Existe muito isso, o marketing digital é a qualificação para muitas pessoas que estão se colocando como jornalistas, né? E aí você vê assim, várias páginas de rede social com cara de jornalismo, mas não tem esse profissionalismo. Difícil também esse lado, né? Isso que você mencionou da cara de jornalismo é o que eu chamo de perijornalismo. Então você tem tanto as pessoas que produzem maliciosamente notícias, relatos falsos, né, que a gente costuma chamar de fake news, como os amadores, as pessoas que querem fazer informação, produzir informação, eles orbitam a estrutura do jornalismo. Isso é um bom sinal no sentido de que eles sabem que as pessoas reconhecem o que é jornalismo. A credibilidade da estrutura. Sim. Tem que ter título, tem que ter foto, tem que ter uma entrevista, tem que ter um jogo um formato. Então, assim, por que fake news pega? Tem várias teorias, tem o viés de confirmação, da psicologia, mas por que eu acho que pega também? Porque a estrutura se parece com a notícia. E isso é um reconhecimento de que as pessoas ainda dão valor para essa estrutura. Então, tudo tem nome de jornal, tem lá o exclusivo, né? São referências, é um léxico nosso, do jornalismo. E no jornalismo, quando há um erro, se corrige, né? Exatamente. E o jornalista tem endereço, o jornal onde ele trabalha tem endereço. Isso é uma outra questão. Tem o contato. Tem o contato. Quem é responsável. O jornalista responsável, você pode acionar judicialmente se houver um crime. Exatamente. Então... A gente não é passível de erros, né? Mas assim, a gente é identificado. Exatamente. Né? E tem formação profissional, né? No Brasil, infelizmente, não é exigido diploma para a nossa profissão, mas eu sei que nas redações, principalmente das grandes empresas de comunicação, ainda é uma exigência tácita, porque se sabe que a formação em jornalismo é necessária para a formação de repertório, para técnica de redação e para pensar um pouco em como fazer aquela tríade que eu falei, de coleta de dados, entrevista e apuração jornalística. Nossa posição é para que a gente persista no profissionalismo, na apuração, e não se renda também a essa onda das redes sociais, do imediatismo. Essa é a orientação também, inclusive, para os seus alunos e por aí? Exatamente. Patrícia, é uma tese de defesa do jornalismo. Acho que é isso que a gente tem que fazer, uma tese de defesa do jornalismo. Existem mídias sociais, a gente não deve ser neófilo, a gente gosta muito de novidade, é normal da gente. Aí de repente aparece uma rede, eu lembro do Clubhouse, que não durou nada. Apareceu, vamos estudar o Clubhouse, daqui a pouco some. E o que fica é o jornalismo, é o profissionalismo. Então a gente tem que fazer sempre o que eu falo, se impor às novas territorialidades. Tem que estar no Instagram, tem que estar no TikTok, tem que estar. Mas sem afetação, sem vulgarizar, sem erro de português, sem jornalismo ligeiro. Ainda tem espaço para jornalismo long form, ainda tem espaço para pessoas que gostam de um bom texto, de uma boa curadoria de informação. Quem não vê notícia hoje já não via antes e não verá no futuro, porque a gente não tem cultura de consumo de informação profissional desde a época pré-rede social. O Brasil, infelizmente, é um país que já lia pouco. Infelizmente. Exatamente. Esse é um grande problema até para a manutenção
né, a vida dos jornais impressos, né, dependia muito disso. Infelizmente, a dificuldade bate aí, né? Exatamente. Quando a gente fala que as pessoas consomem informação superficial, já consumia antes também. Isso não é tão novidade, né? A audiência dos jornais sensacionalistas de polícia do fim da tarde era altíssima. Isso mostra que essa busca por uma informação fragmentada e às vezes até errada já existia. E agora não adianta a gente também ficar num pânico. A preocupação maior é com a monetização, isso eu concordo. De onde virá a receita do bom jornalismo, né? Isso é uma preocupação. Agora, do ponto de vista do duelo de narrativa, eu acho que é uma briga que a gente não precisa concordar. Acho que a gente tem que se impor a isso, no sentido de que o jornalismo é uma atividade profissional séria, que exige qualidade acadêmica, seriedade na apuração, espírito público, que muitos atributos que as pessoas que estão aí às vezes não têm. Então essa é a minha conclusão modesta, assim. Eu acho que nas novas territorialidades, nos ambientes digitais, jornalismo continua sendo jornalismo. A gente tem que se impor a esses novos ambientes e não sucumbir a eles. Agora eu tenho que escrever para o Twitter. Não, acho que não é uma necessidade. Se sua matéria for boa, ela vai estar lá nos trending topics do mesmo jeito, espontaneamente. Às vezes eu flagro coisas interessantes, né? As pessoas, principalmente por causa dessa polarização no Brasil, as pessoas brigaram um pouco com alguns veículos de comunicação, né? O veículo X, por exemplo. E aí ela fala assim, eu não vejo notícia, não vejo jornal, e vê só coisa de WhatsApp e tudo que as pessoas mandam. De repente você flagra essa pessoa entrando num veículo de comunicação. É como se fosse para conferir. Será que mesmo que eu não goste, mas deixa eu ver se aquele veículo deu. Porque se ele deu, talvez seja... Então, assim, ele sabe disso. Na pandemia isso ficou claro também. Então, o lugar do jornalismo está lá. Acho que a gente não deve ser deslumbrado, não deve apavorar com a inteligência artificial. Que é outra pauta, né? Importantíssimo. João, falar de inteligência artificial também... E que eu abordei muito pouco, porque a tese já tem 3 anos, né? Então, nesse sentido, ela talvez já esteja desatualizada, mas eu também não me apavoro. A gente não pode ser neófilo, não pode ser tão assustado com as novas tecnologias. Elas são fundamentais, um recurso fundamental, mas logo vem outra e vai substituir, e a técnica e a ética não mudam. Então, a gente não pode também ficar nessa panaceia de agora eu preciso produzir para cá, agora eu preciso produzir para cá, eu sou especialista em LinkedIn, eu só escrevo para conteúdo de tal rede social. As redes estão lá, são fundamentais, mas a gente não deve apavorar, na minha opinião. E fazer isso só vai afastar jornalistas profissionais competentes de cena e deixar espaço para o amadorismo e para a notícia mal apurada. Diante de tanta informação, dessa poluição, né? Porque a rede social também é um ambiente que tem de tudo, né? A gente manter a dúvida, né, João? Acho que a minha experiência também me reforça isso. O assunto nunca termina, né, Patrícia? Então, o fato, a gente aprendia antigamente que o fato tem 2 lados. Na verdade, o fato é poliédrico, ele tem um monte de lados, né? E essa ideia que você tem de persistir na dúvida, eu concordo e acho que o jornalista deve se mover pela dúvida. Se ele está convencido, tem algum problema, né? É claro que em algum momento ele tem que tomar a decisão de encerrar a reportagem por causa do tempo, mas o assunto não se esgota e a gente nunca vai alcançar todos esses lados. A gente vai alcançar tantos lados quanto possível. E a busca por essa meta deve ser o nosso norte. Mas a gente uma reportagem nunca tem um ponto final, né? A gente encerra por uma questão fática ali, mas a dúvida, ainda mais com as mídias sociais, para a gente é muito natural isso, mas para as pessoas de um modo geral, como não há uma alfabetização para a mídia, que é outro problema, né? A gente tem que tirar a habilitação para dirigir um carro, a gente tem que fazer faculdade para ter uma profissão, mas ninguém ensina a gente a mexer com uma coisa grave, que é o futuro, que é a privacidade das pessoas, que é a sua conta bancária. Ninguém ensina a gente a mexer com privacidade de dados, com ética de um telefonema, compartilhamento de mensagem. A gente deram isso aqui na nossa mão, a gente foi fazendo. Por causa da falta de alfabetização para a mídia, a maior parte das pessoas acaba sucumbindo a esses relatos falsos, caindo em golpes muitas vezes, né? Que a gente não tem o domínio dessa tecnologia. Estou falando que eu me incluo também, não sou nativo digital. Sim. Acho que todo mundo, né, ainda está tentando, né?
E a cada momento uma coisa nova, então fica mais difícil ainda de você acompanhar tudo isso nessa velocidade toda, né? E acho, a gente acalma, Patrícia, quando entende que a gente não tem que acompanhar. Porque a gente não vai acompanhar. É muito rápido, mais do que a gente imagina. E aquela imagem da qual eu discordo, que vai passar por cima da gente, é um trator que está passando por cima de todo mundo. A gente sempre teve outras inovações tecnológicas que tinha esse medo, assim, que agora o mundo vai acabar, agora tem uma... E não é bem assim, né? As tecnologias são superadas por outras. Eu lembro quando o ChatGPT ganhou mais notoriedade em janeiro do ano passado, um pânico generalizado, vai acabar com todas as profissões. Hoje o ChatGPT tem sido usado a favor de aulas, a favor obviamente, como ferramenta complementar, a favor de buscas. Daqui a pouco aparece uma outra tecnologia que alguém vai falar, agora acabou. E aí isso se molda, né? A gente é melhor. Eu sempre brinco que também é muito negativista pensar que a máquina é melhor que a gente, que as coisas, então vamos largar a mão, né? Não é, a gente é melhor, a gente sabe fazer, a gente tem subjetividade, tem cultura, tem narrativa, tem sonhos, e por causa disso somos incomparáveis. Então, quer dizer, respira, jornalismo segue firme e forte, não é isso? Com certeza, com certeza. É o que eu defendo, é o que eu sei fazer, né, também. É o que a gente vive fazendo, é para que a gente se dedica. Se a gente não defender a nossa atividade profissional, ninguém vai fazer. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. João. Um prazer, Patrícia. Um prazer. Parabéns legal. pelo seu trabalho. Uma inspiração. Prazer pelo Para mim também, você. Um abraço, pessoal.